Olá, pessoal! Hoje nós vamos refletir a palavra do Senhor em Mateus 4, 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Hoje, o que eu tenho para dizer para vocês, aquilo de mais importante que o Senhor quer fazer conosco hoje, nesse dia, Ele quer que nós possamos ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado. Mais do que só alguém nos dizer que o Senhor nos chama, mas Ele quer, Ele mesmo, falar conosco. Para que nós estejamos atentos a isso que o Senhor tem a nos dizer hoje, esse chamado, esse convite. Nessa leitura, o que mais nos deixa intrigados é a força que tem a palavra e a presença de Cristo. Quando nós refletimos o chamado de Deus, é difícil para nós compreender por que nós demoramos e resistimos tanto à sua voz, se é algo tão forte, se é algo tão impactante para nós. Portanto, vamos pontuar 3 situações, que deve ser um alerta e, ao mesmo tempo, pontos de reflexão para nós nesse dia. Primeiro é a presença de Cristo, o seu chamado e, por fim, a nossa adesão por Ele. Jesus andava à beira da Galileia. Quem é esse homem que andava à beira do mar da Galileia? E por que ele passava por ali, naquele momento? Pois bem, Cristo é o próprio Deus. É aquele que oferece vida na gratuidade, não nos cobra nada. Cristo não está em nenhum outro lugar, senão perto de mim, perto de você. Ele está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. A sua presença é muito forte. Por mais que nós não vemos, não é difícil percebê-lo. Quando olhamos para dentro de nós, nós devemos vê-lo em nós, senti-lo em nós. Porque se isso não acontece, tamanho é o nosso sofrimento, tamanha é a nossa tristeza, porque é ali que o Senhor habita. Mas o que acontece conosco? Por conta do nosso pecado, o Senhor fica escondido em nós. A nossa arrogância, a nossa falta de fé, a nossa intolerância, tudo isso vai permitindo que o mal tome conta daquele espaço que era próprio de Cristo. E quando o mal toma conta daquele espaço, que teria que ser o espaço do Senhor, nós vamos nos distanciando dele. E por consequência, nós vamos perdendo os nossos sonhos. E nós vamos perdendo aquela verdade, que é a verdade absoluta, que é o Cristo, que é o amor do Senhor por nós. O Senhor passa por ali. Assim como o Senhor passava à beira daquele mar, o Senhor passa agora por você, o Senhor passa agora por mim. E Ele não nos obriga a nada. Ele, por sua voz poderosa, te chama e te ama incondicionalmente. O Senhor passa por você agora. E Ele passa por você com o intuito de te chamar e te amar. Não é por acaso que o Senhor chama os pescadores, porque Ele poderia chamar o agricultor ou qualquer outro. Mas o Senhor chama os pescadores pelo simples fato que quando se joga uma rede ao mar, não se sabe o que vai pescar, nem o tipo de peixe. É uma expectativa daquilo que vai acontecer. O chamado dele é a vida. Quando se lança as redes do Senhor ao mar, nós não sabemos quem será tocado, nós não sabemos quem vai aderir ao seu chamado, porque é a expectativa que deve haver no nosso coração. Nós devemos ouvir a sua voz e lançar a sua rede
e lançar a sua palavra, mas é só o Senhor que sabe. Aqueles que Ele vai chamar, aqueles que vão aderir ao seu chamado. Nós não temos controle sobre essas coisas. Por isso o sonho é tão importante, por isso a expectativa é tão importante. E o Senhor sempre nos surpreende. O Senhor está nos surpreendendo a todo dia. E aquele que se dispõe a ser um cristão, ele se dispõe a ganhar almas para o Senhor. E é interessante porque é impossível, nós não conseguimos resistir a Jesus. A sua presença e a sua voz é muito forte, é muito clara. Só uma coisa muito simples nós precisamos fazer para senti-lo. Nós precisamos dar essa permissão. É o desejo sincero do coração do homem que abre as portas para que ele possa falar em nós e por nós. E por fim, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Assim como aquele homem que descobre lá um terreno cheio de ouro escondido, o que ele faz? Ele vende tudo que tem para possuir só aquele terreno. Também é nós. Quando nós descobrimos o quanto Cristo é valioso, nós também queremos segui-lo. Nós queremos imediatamente ir ao seu encontro. E não porque nós vamos nos alienar do mundo, porque nós vamos deixar de fazer parte das nossas famílias, deixar de fazer parte da nossa sociedade. Não é nada disso. É porque nós encontramos onde está a verdadeira riqueza. Porque em Cristo nós percebemos o que há de mais valioso para nós. Nós priorizamos Cristo e o seu reino. E com isso, nós seremos pescadores. Onde estamos? Nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa cidade. Mas infelizmente, mergulhados no nosso egoísmo, na inveja, nós queremos cada vez mais olhar para nós mesmos. E isso é o que nos faz ter uma percepção errada de Cristo. E aí nós vemos Cristo como um médico, alguém que pode me curar, então eu vou embora depois. Ou um serviçal que me serve, faz algo que eu preciso e depois eu dispenso. Portanto, meus queridos, se nós compreendêssemos o que de fato Ele pode realizar na nossa história, se nós compreendermos o que o Senhor pode realizar na sua história, na sua vida, nós jamais o abandonaríamos. Por vezes nós abandonamos o Senhor, porque nós não compreendemos ou não queremos deixar cair por terra tudo aquilo que nos afasta dele. Nós nos apegamos aos sentimentos ruins, nós nos apegamos à inveja, nós nos apegamos ao egoísmo, nós nos apegamos a nós mesmos. E é por isso que muitas vezes nós não permitimos que o Senhor mude a nossa história. Se nós ouvirmos hoje a voz do Senhor que fala em nós, certamente, não me resta dúvida, nós jamais abandonaríamos Cristo. Jamais. Por isso, Senhor, eu peço que tenha misericórdia de mim. O seu caminhar, a sua voz, me parece tão sereno, tão doce, tão seguro. Nunca, jamais eu ouvira coisa igual. Eu peço que me tire a cegueira. Apague do meu coração, apague da minha mente tudo que é inveja, tudo que é egoísmo. E me faz pescadora. Pescadora de homens e mulheres. Pescadora dos seus filhos, Senhor. Eu desejo, Cristo, não ser mais uma no meio dessa grande multidão, mas eu quero me sentir ainda mais amada por Ti, ainda mais querida por Ti. Ainda mais, Senhor Jesus, Tua filha. E eu peço isso não só para mim, Senhor, mas para cada pessoa que está me ouvindo. Cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, pelo Teu Espírito Santo, ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado, porque é só Tu, Senhor, que nos convence. É só a Tua voz, Senhor, que nos convence. É só a Tua voz, Senhor, que nos faz sentir o Teu amor, que nos permite ver o Teu amor. Bom, meus irmãos, a palavra de ordem do Senhor para nós é que estejamos atentos à sua voz, ao seu caminhar. Ele passa por nós. Ele passa por você nesse momento.
E ele não espera outra resposta, senão: me espere, Senhor, eu vou contigo. Me espere, Senhor, eu quero mais ainda estar contigo. Meus amados, meus queridos irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Um grande beijo, a paz do Senhor, até amanhã.